Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu assisti esses dias o filme do Divaldo Franco. Embora eu não siga muito ele, ou não tenha lido nem sequer um livro do Divaldo até agora, eu senti uma súbita vontade de ver o filme. E, para variar, eu me emocionei com o filme em vários momentos. E o filme ele trouxe mensagens e reflexões muito profundas para mim. E tem uma parte do filme, sem dar spoilers, eu aconselho vocês a verem o filme porque ele é muito profundo e tem muitas mensagens legais. Mas tem uma parte do filme, bem no comecinho, o Divaldo participa de uma sessão num centro espírita e nisso eles estão fazendo ali um intermédio por um espírito que estava obsediando um médico. Mas isso tinha acontecido porque aquele médico foi negligente. Por causa da negligência, aquele senhor veio a óbito. E então, após a sua morte, ele veio a obsediar como espírito o tal médico. E aí, em uma dessas sessões, eles falam o seguinte: aquele espírito ele era bom por dentro, né? Ele era semelhante ao Criador por dentro. E o que ele deveria fazer, devido à sua revolta, pela injustiça que foi feita por ele, com ele, que ele deveria se despir da máscara de mal, porque no fundo ele era semelhante a Deus. Ele era feito à semelhança de Deus e não teria como Deus ser vingativo, ser injusto. E por isso, não é que ele era ruim e que por ele ser ruim, ele não conseguia perdoar aquele médico ou se desprender dele, mas que ele estava com a máscara do mal e que no fundo ele era semelhante ao Criador. E como o Criador ele era bom, ele também era bom. Assim como várias partes do filme me tocaram profundamente, essa também me tocou. E eu senti no vídeo de hoje em falar sobre isso. A gente escuta muito que a gente foi criado à semelhança do Criador. Mas a maioria das coisas das quais a gente se lembra no prolongar da nossa vida, é que a gente é um pecador, é que a gente só comete erros, é que nós somos maus. Né? Se a gente for entrar na ideia, na filosofia de Maquiavel, por exemplo, na filosofia maquiavélica, a gente vai pensar que o homem ele nasce mal por natureza. Só que eu discordo, tenho uma grande pretensão de discordar dele, com toda a humildade e de acreditar que que o homem ele não nasce ruim. E que nem ao menos a sociedade o corrompe. Mas que o homem ele nasce bom, assim como Deus. Mas que é trabalho dele reconhecer que ele é bom. Como Deus nos dá o livre-arbítrio, ele não nos impõe nenhuma escolha. Nós podemos, através do nosso próprio livre-arbítrio, termos atitudes e posturas benéficas, benevolentes, ou ter atitudes egoístas, focadas no mal. E a escolha é nossa. Qual caminho nós vamos seguir? Que atitudes nós vamos tomar? O que acontece é que nós somos influenciados, mas a última escolha, a última palavra é nossa. E como Deus traz o livre-arbítrio e tem igualdade para todos os seus filhos, ele nos faz ignorantes. Então, através da nossa ignorância e através do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos qual lado nós vamos seguir. E assim, a cada experiência que a gente vai tendo, a gente vai entendendo um pouco mais sobre nós mesmos e entendendo um pouco mais sobre as leis divinas. A gente vai seguindo, às vezes, o caminho do bem e percebe que aquilo nos faz bem e que aquilo faz bem para o nosso próximo. Às vezes, a gente segue um caminho ruim,
que faz mal pra gente, mas foi nossa escolha. E aí nós temos a resposta no final, depois de ter feito aquilo, depois de ter tido tal atitude, nós temos a resposta no final, se aquilo nos agrada ou nos desagrada. Mas a escolha é nossa. Nós não somos impedidos de ter escolhas. É através do nosso livre-arbítrio que nós escolhemos o que a gente quer ou não. Mas independente daquilo que a gente escolha, a gente tem a obrigação de colher aquilo que a gente plantou. Não de uma forma pesada, punitiva, mas sim de uma forma natural. Porque não teria como a gente plantar maçãs e colher laranjas. Não teria como a gente plantar discórdia, fofoca e colher educação, respeito, bondade. Então Deus nos cria como almas ignorantes. Nós não sabemos exatamente qual caminho é melhor intelectualmente. A gente não tem tanto conhecimento. Então a gente segue ali meio que na risca, tendo atitudes e percebendo depois se essas atitudes são boas ou se são ruins, para mim e para os outros. Mas como Deus, e eu já falei disso em alguns vídeos meus, Ele é justo e bondoso, Ele não nos deixa desamparados. Então mesmo que a gente nasça ignorante do que é certo e do que é errado, a gente tem dentro de nós as leis divinas. A gente tem dentro de nós a nossa centelha, a nossa essência, aquilo que nos conecta com o Criador e que nos conecta com as leis criadas por Ele. Só que aí não é por imposição, mas por consciência. Aí é escolha nossa escutar a voz divina dentro de nós ou rejeitá-la. E aí está o nosso livre-arbítrio. Então, embora a gente nasça ignorante, embora a nossa alma seja criada sem saber o que é o bom e o que é o ruim, de uma forma mais consciente, dentro de nós temos sempre a resposta. Nós temos ali as leis divinas dentro de nós. E através dessas leis divinas, através daquilo que Deus plantou dentro do nosso coração, é que a gente consegue sentir se algo está em consonância com o Criador, com o bem, ou está em consonância com o mal. Se aquilo que eu faço me aproxima de Deus, ou se aquilo me afasta. Se aquilo que eu faço traz o bem para todos, ou se traz o mal. Através desse olhar que vem para dentro, de eu me autoconhecer, de eu perceber o que dentro de mim, perceber o que meu coração fala, o que minha alma diz, através de perceber essa sabedoria que existe dentro de cada um de nós, é que eu vou percebendo o bem que eu posso fazer e qual mal faz mal também para mim e para o outro. Que é a atitude que traz o mal para todos nós. E assim como no filme do Divaldo, a gente não nasce mal. A gente é criado em semelhança com o Criador. A mesma potência que o Criador tem de ser bom, de ser bondoso, a gente também tem essa potência dentro da gente. Assim como Jesus Cristo foi na Terra, um ser de extrema luz, nós também temos essa mesma semente que já estava germinada nele. Só que não é da noite para o dia, e é necessário muito treino, muita paciência, muitas experiências frustradas, muitos erros cometidos, para que a gente possa chegar e perceber, chegar nessa conclusão e perceber que existe essa bondade dentro da gente. E aí a gente nasce nessa sociedade que incentiva o egoísmo, o orgulho, que incentiva o bem-estar de si mesmo em detrimento dos outros, que incentiva que a gente só faça o bem para nós mesmos e esqueça do outro. A gente nasce nessa sociedade com esses tipos de incentivos, totalmente desconectados com aquilo que Jesus veio trazer como mensagem. E a gente, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai esmagando a nossa alma e a gente vai esquecendo daquilo, da sabedoria que existe dentro da gente.
E aí, como a gente esquece dessa sabedoria, como a gente esquece que a gente tem uma centelha divina, uma sabedoria dentro de todos nós, uma essência a qual retornar, a gente, então, se mascara de mal. A gente começa a pensar só em nós mesmos, a gente começa a pensar no mal dos outros, a querer sair por cima em qualquer situação. Mas porque a sociedade fala que se a gente não for assim, a gente vai ser taxado como trouxa, como pamonha, que a gente vai sofrer à toa, que a gente vai viver em sofrimento, que é melhor que eu viva em prazer e o outro em sofrimento do que eu viver em sofrimento. Ela não cogita em nenhum momento que fazer bem ao outro é fazer bem a si mesmo. Ao contrário, ela recusa completamente a caridade, a fraternidade, a benevolência, porque ela assimila bondade com submissão. Ela confunde bondade com subjugação, com tortura, com ignorância, com burrice. Só que o que a sociedade não sabe é que quando eu faço bem pro outro, eu também tô fazendo bem pra mim. E assim como fala numa frase dentro do filme, as pessoas deveriam fazer um bem, nem que fosse por egoísmo. Porque fazer o bem, ajudar alguém, ser útil, isso faz tão bem pra gente, que nem que fosse por egoísmo, todo mundo deveria fazer. E quando a gente entende essa verdade, que fazer o bem pro próximo também é fazer bem pra gente, principalmente fazer bem pra gente, a gente entende que tudo isso que a sociedade foi falando pra gente, de que a gente é mal, de que a gente é pecador, de que a gente tá sempre errado, de que a gente nunca é bom, de que a gente não tem poder nenhum de fazer nenhuma mudança no mundo, a gente percebe que isso foi uma lorota. Um conto que a sociedade nos contou, que a sociedade nos mostrou, para que a gente continuasse no mesmo lugar, nos lamentando, reclamando e não mudando a nós mesmos. Então, quando a gente percebe que tudo isso que a sociedade nos contou é uma lorota, que a gente não é pecador, que a gente não é burro, que a gente não é mal por natureza, que a gente foi feito à luz do Criador, mas que a gente precisa nos conhecer. A gente precisa retirar tudo aquilo de mal que existe dentro da gente. E parafraseando Osho, a questão não é ser perfeito, a questão é ser espontâneo. A questão não é a questão não é você melhorar e evoluir para ser bom. É você retirar de dentro de você tudo aquilo que bloqueia com que você seja uma pessoa boa. Não é você se tornar mais amoroso, mas sim é você retirar todos os bloqueios que impedem de você expressar a sua amorosidade. Então, nós não somos não amorosos, nós não somos odiosos, nós não somos maldosos, nós não somos críticos, nós não somos pecadores, nós somos bons por natureza, em essência. Mas enquanto a gente se perder através dessa máscara que a gente criou, de que eu não me dou com os outros, de que eu não ligo para os problemas dos outros, de que eu sou mal, de que eu sou ruim, de que eu sou pecador e que isso nunca vai mudar, enquanto eu me vestir dessa máscara, assim eu vou continuar sendo e assim eu vou continuar ignorando a minha essência. Então entendam que quando eu falo que a gente não é um pecador, não é que a gente não cometa erros, não é que a gente seja perfeito. Longe estamos da perfeição. Mas é que isso é um estado momentâneo. Isso é um estado que a gente está e que, através do nosso treino, do nosso empenho, a gente pode mudar. Então a gente não é pecador nesse sentido pesado, grave da palavra. A gente não é ruim. A gente não é menos que ninguém. A gente não é inferior aos outros. Nós temos importância. E nós somos semelhança do Criador. Nós temos a potência de fazer o bem, de ser luz no mundo, na mesma potência que o Criador tem. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que esse mal, que essa ignorância, que essa crítica que a gente tem aos outros, na verdade, é uma máscara que a gente usa porque a gente tem muito medo.
A gente tem medo de ser machucado, a gente tem medo de que o outro nos machuque, de que o outro nos controle. A gente tem medo porque a gente não se conhece, a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe o que esperar quando a gente olhar para dentro. Então a gente tem medo, a gente quer correr, a gente quer fugir, a gente não quer encarar quem a gente é por dentro. A gente tem medo dos fantasmas, que a gente tem medo de encarar, dos erros que a gente cometeu e que a gente nem quer lembrar sobre eles. A gente tem medo de encarar. Só que enquanto a gente não encara, enquanto a gente veste essa máscara de que tá tudo bem, que tá tudo bem, que a gente é mal mesmo, enquanto a gente veste essa máscara, a gente tá esquecendo desse lado bom, benevolente que a gente tem. E só quando a gente começa a entrar em contato com esse lado bom, com esse lado benevolente, só quando a gente começa a se autoconhecer e entra em contato com essa essência que tem dentro de cada um de nós, que tem dentro de você, que tem dentro de mim, que tem dentro de qualquer um, só quando a gente entende e se conecta com essa essência, é que então ela começa a vir para fora. Ela não vai vir de forma forçosa, obrigatória. Não vai ser do nada que a sua essência vai vir para fora e que você vai começar a ter atitudes benevolentes, atitudes conectadas com a fonte criadora, com Deus. É preciso que você abra espaço. Está bloqueado. A conexão entre você e Deus sempre existiu. Deus sempre esteve dentro de você, aí perto de você, falando no seu ouvido. Mas você que bloqueou essa conexão. Então a questão não é buscar essa conexão, não é caminhar até Deus, mas é retirar aquilo que obstrui o caminho, aquilo que impede você de se conectar com aquilo que é mais puro dentro de você, que impede de você acessar a sabedoria que já existe dentro de você. Então a questão não é você buscar, não é você melhorar, mas você retirar de dentro de você tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não faz sentido. Retirar de você todas essas vozes, esses ensinos que não tem nada a ver com as leis divinas, que não tem nada a ver com moral, com ética. Retirar isso dentro de você, retirar essas crenças, essas ideias totalmente equivocadas sobre a vida e sobre as pessoas. Parar de pensar que o mal é o verdadeiro, que o mal existe, que o mal vence, que o que mais acontece é o mal. A gente tem que aprender a ignorar essas vozes e escutar o que o nosso coração está falando. Escutar aquilo que Deus está falando dentro de nós. Ele pôs esse falar, ele pôs os ensinamentos dele dentro da gente. Mas é necessário que a gente escute. Ele, por ser tão justo, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Então tem que ser pela nossa escolha nos conectar com a nossa parte luz, nos conectar com a nossa bondade. É claro que a gente comete erros e a gente vai continuar cometendo erros até que a gente aprenda a acertar. Isso ao longo de muito, muito, muito tempo. Mas somente no momento em que você se conectar com a sua essência, que você parar de ignorar essa voz que existe dentro de você, que você se autoconhecer e perceber a luz que existe dentro de você, só nesse momento é que realmente essa evolução que você tanto espera é que ela realmente vai acontecer. E não vai ser pelo esforço, pelo treino incessante, mas porque você vai desobstruindo o caminho que te leva até Deus. Deus sempre esteve com você. A fonte criadora sempre esteve a seu acesso. O bom, a luz sempre esteve perto de você. Os seus mentores sempre estiveram do seu lado. Mas é você que obstrui o caminho. E eles têm que esperar com que você desobstrua para que eles possam se comunicar. Então é necessário que a gente tire essa máscara, retire essa roupa, esse figurino de mal, de maléfico, que a gente entenda, que a gente se retire a inveja, a injustiça, a revolta, a briga, a crítica que a gente tem pelos outros e por nós mesmos, que a gente retire toda essa roupagem, toda essa fantasia e lembre que dentro de nós existe uma essência, uma fonte divina, existe uma essência a qual retornar, que embora seja qual for o problema que a gente encare nessa existência, por mais grave que ele pareça, que tem uma essência para a qual a gente pode retornar, e que existem pessoas queridas que estão esperando por nós, e que no final do dia, o que importa mesmo é aquilo que você aprendeu, é o bem que você fez.
independente dos problemas, e pensar na bondade que Deus tem com você, no amor que Ele tem por você, que no final do dia Ele sempre está ali te amando, você sempre está envolto nesse amor, você deixa de dar tanta importância para os problemas do seu dia a dia, porque você percebe que, perto do amor de Deus, eles são extremamente insignificantes. Mas para você conseguir perceber isso, você precisa retirar essa máscara que você teve de orgulho, de egoísmo, de medo de se machucar, de medo de ser feito de trouxa. Porque assim como diz Chico Xavier, amado Chico, quando o mal ele é descoberto, ele se torna vergonha. Então, bem-aventurados não são os maus, porque quando eles são descobertos, aí vem a vergonha e o arrependimento. Mas quando os bons são descobertos, quando suas atitudes são percebidas, eles se tornam um exemplo para nós. Então, os bem-aventurados, como diria Jesus, não são os que cometem o mal, mas são os que cometem o bem. Não existe nenhum ganho que a gente possa ter em cometer o mal, embora a sociedade possa contar quantas lorotas ela queira. No fim, quem realmente se beneficia é quem pratica o bem, pratica a caridade e segue os ensinamentos que Deus trouxe através de Jesus Cristo. Esse é o recado que eu quis trazer hoje para vocês. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Espero que tenha feito um pouco de sentido para vocês. Eu aconselho para quem quiser, para quem sentir no coração de assistir esse vídeo de Divaldo. É realmente um dos filmes mais lindos que eu já vi. E abordam muitas questões, trazem muitas reflexões profundas, que são muito importantes para a gente conseguir se autoconhecer e perceber onde que a gente está errando no nosso dia a dia. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Eu agradeço cada um que fica aqui comigo, que se inscreve, que deixa like, que comenta, cada um que deixa uma mensagem de carinho. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.